curando os enfermos, dando comida, amparando, cuidando. Jesus fez isso. Então eu entendo isso como responsabilidade da igreja, como materialização de Jesus aqui. Se liga, esse é um bate-papo da Juventude Interligados. Eu sou Tiago e quem dá aos pobres empresta a Deus. Eu sou Marley e a sua condição econômica não pode definir quem você é. Sou Gilson, ame ao seu próximo como se fosse você, que a dor que ele sente doesse mais em você. Sou Miriam Souza e afastar-se do cuidado é afastar-se de quem ama. Amém. Gente, nós estamos aqui com uma conversa super especial nesse final de ano, que é um momento onde a gente fala muito sobre esse cuidado e essa ajuda ao próximo. E nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso, sobre a misericórdia, o ministério de misericórdia, ou ajudar pessoas, ou de alguma maneira cuidar de pessoas. Como que isso funciona, né? Existe o jeito certo, existe o jeito errado de se fazer isso. A ideia é que a gente tenha essa conversa e eu estou com convidados aqui muito especiais para nos ajudar nesse assunto. E aí eu já quero começar a nossa conversa fazendo exatamente essa pergunta, esse questionamento, porque me parece que muitas pessoas que saem de uma condição de pobreza e que têm histórias assim incríveis de superação, parece que houve assim uma vontade muito grande dessas pessoas de saírem dessa condição. E eu fico pensando, será que outras pessoas que não saíram é porque também não tiveram essa vontade? Em outras palavras, muita gente acredita que as pessoas, elas mesmas que devem lutar para conquistar suas coisas e que essa ideia de você ficar ajudando de alguma maneira o outro, isso não deveria acontecer. É correto a gente pensar dessa forma, que não deveria haver nenhum tipo de ação ou mecanismo de ajuda, que as pessoas deveriam elas mesmas lutar e conquistar suas próprias coisas? Bom, eu acho erradíssimo, né, esse pensamento, porque acho que a gente se distancia muito do que o nosso próprio eu. Você vê que no final do ano, muitas pessoas, a maioria das pessoas querem, né, demonstrar solidariedade. Existe algo assim dentro do ser humano que quer ajudar o outro, que não quer ver o outro na miséria. Então eu acho que tá no ser humano ajudar aquele mais necessitado. Lógico que existem pessoas que parece que tudo, né, não representa nada ali, que não diz nada a ele. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas, elas se sensibilizam com a situação do outro e precisam caminhar nessa direção de ajuda, de socorro, né, um olhar mais caridoso para aquele necessitado. Eu acho que ajudar o próximo, né, e qualquer pessoa, para além de liberar em nós, né, em todo ser humano que ajuda, hormônios da felicidade, né, que promovem endorfina e provocam emoções positivas, né, para além disso tudo, que é um bem-estar que a gente sente, né, a partir desse momento da ajuda, a gente também se aproxima da transformação dessas pessoas, né, quando a gente ajuda. Então, gera, para além do bem-estar, gera também transformação, ajudar as pessoas, né? Acho que é importante. E sozinhas, eu acho que é mais complicado a pessoa conseguir autonomia, conseguir se promover socialmente sozinho, né? E ainda mais se está numa condição de vida que lhe afasta completamente do alcance dessa ascensão social, né, sozinho. Então, eu acho que o auxílio, né, a ajuda, se assim for para dizer, é importante, né? Acho que coletivamente é sempre mais rápido conseguir a ascensão do que sozinho. Como Miriam já falou, primeiro a questão da coletividade, da gente viver de forma coletiva.
Eu creio que a gente vivendo em comunidade sempre é mais fácil, e isso nos leva a ter uma responsabilidade social. Eu acho que quando eu me envolvo com os problemas da minha comunidade, das pessoas que estão próximas a mim, ajudando, isso permite que essa coletividade ela melhore. Uma série de situações, e eu não vou aqui pontuar, pode não chegar a nós. Primeiro, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de ajudar a todos, aqueles que necessitam. A gente vive, eu creio que essas pessoas não estão lá porque querem, né? Às vezes elas foram, eu vou chamar de impulsionadas, levadas, e cabe a mim, como ser humano, em primeiro lugar, como ser humano, tentar viver isso de forma coletiva, ajudando, diminuindo as dificuldades e trazendo uma melhoria coletiva para todos que nos cercam. Agora, pensando assim, Gilson, uma pessoa que precisa de ajuda, não seria uma espécie de a gente criar uma demanda nessa pessoa, assim, criar uma espécie de vício nessa pessoa? Porque o que geralmente se argumenta é de que quando a gente ajuda as pessoas, a gente cria um vício nelas, né? Então, por isso que cada um é que deve lutar para conquistar aquilo que elas querem conquistar. Não seria algo assim mais simples que se cada um tivesse essa consciência para conquistar, ou não? Ou há pessoas que realmente têm uma situação de que ela não vai ali sozinha? Vamos lá. É um desafio. Eu concordo com a ideia de que a gente tem que provocar, mas eu acho que no primeiro momento essas pessoas precisam de um socorro imediato. Isso não quer dizer que eu tenha que gerar nessa pessoa uma dependência, que é algo errado também, não é algo bom. Mas eu preciso trazer para essas pessoas uma consciência. Eu posso trabalhar isso, mas num primeiro momento eu preciso socorrê-las. Imagine alguém que está num momento de fragilidade, de vulnerabilidade, trazendo o termo correto, e eu tento de qualquer forma impregnar nele aquela ideia de que ele precisa gerar o seu sustento. Eu posso ter feito isso. Eu vou socorrer, mas eu também vou ajudá-lo a caminhar com suas próprias pernas, promovendo opções para que ele possa sair da sua vulnerabilidade. Porque às vezes também a gente pensa muito na questão da ajuda, só da ajuda econômica, né? Mas existem outros tipos de ajuda. Sim. Né? Eu estou nessa caminhada aí, a gente faz visitas constantes nesses bairros mais carentes, e o que eu tenho falado muito ao pessoal que a gente assiste aí no Mercado Solidário é exatamente dessa questão da condição econômica não definir quem eles são. Né? Eu uso muito o meu exemplo, né, que vim de uma família de um pai que ganhava 2 salários mínimos e sustentava 7 filhos. Nunca foi fácil, né, para a gente. Então, a nossa saída, né, daquela condição de vulnerabilidade era o estudo, que sempre foi público. Então, eu trago muito isso para eles. Né? Então, eu corri para estudar, para poder me formar e buscar um emprego justo, estudar para concurso. Então, foi caminhando nesse sentido que eu consegui melhorar um pouco a minha condição econômica. Então, às vezes, o outro também precisa ouvir um pouco da experiência do outro, para poder ganhar um pouco de ânimo. Então, você precisa, né, também levar um pouco dessa palavra para quem está ali passando pela necessidade. Porque só quem vive ali, porque às vezes a gente está de fora, é muito fácil a gente julgar, né? Muito fácil. Mas quem está ali vivendo o problema diário, são N problemas, não é só econômico. Então, não é fácil, não. Aí precisa também de abraço, de carinho, de conviver e acolher verdadeiramente. Perfeito.
Quando a gente olha para essas ações, né, a gente percebe que muitas pessoas, muitos grupos, sociedade civil organizada ajudam pessoas, né? Então a gente tem aí muitos trabalhos de ação social, ONGs. Os cristãos, eles têm historicamente um papel importante nesse cuidado ao próximo, nesse cuidado de socorrer realmente as pessoas, né, em condição de vulnerabilidade. O que a gente tem como entender por que o cristão historicamente faz isso? Existe uma diferença, por exemplo, do cristão para um não cristão, naquilo que o motiva, naquilo que o leva a fazer isso aí? Vocês conseguem explicar por que uma igreja se envolve em cuidar dos pobres? Isso não deveria ser algo do governo? As inúmeras condições, né, realidades de condições socioeconômicas, né, das pessoas, por vezes impedem que elas acessem o direito, a ascensão social na mesma linha que as outras pessoas conseguem alcançar. Então, pensando no que a igreja pode fazer, né, por essas pessoas e por que a igreja faz e o que é que motiva a igreja ou os cristãos a fazerem isso, a gente pensa inicialmente no exemplo de Cristo, né? que traz para nós como premissa amar ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso amar aquela pessoa de tal forma que eu olhe para ela e veja que o que eu não vivo de sofrimento, de agonia, que ela também não viva. Então a gente vai mesmo no viés do amor, né? O que é que eu posso fazer por aquela pessoa? E eu preciso fazer como cristão porque eu digo que sou imitador do Cristo que amou sem medidas, amou sem distinção, ele amou sem preconceito, ele amou todas as pessoas. Então eu preciso acolher todas as pessoas e como igreja eu preciso ter um olhar grandioso para as vulnerabilidades sociais, para que essa pessoa venha, receba amor, receba afeto, receba o amor de Cristo, que é esse, sem medida, né? Eu acho que é isso, o papel da igreja acolher todas as pessoas, independente do caminho que ela percorre naquele momento. Ela não está assim, na maioria das vezes, porque ela quer. Tem pessoas, como a gente lembrou anteriormente, falando dos vícios, né? Tem pessoas que começam a receber ali uma ajuda, um acolhimento e vão se conformando com aquilo. Isso acontece também e precisa, às vezes, de uma lembrança, né? De que ali é uma ajuda momentânea. É um degrau para que ela cresça, é uma oportunidade. E essas pessoas, elas precisam da oportunidade, que a oportunidade chegue, né? Então, essa oportunidade de acolhida, e seja nos programas e diversos projetos sociais que as igrejas ofertam, e as entidades também aqui lembradas, né? As organizações sociais, são oportunidades de crescimento social, né? Muita gente só cresceu e só ascendeu socialmente a partir de uma oportunidade como essas que a gente vê, como essas que a nossa própria igreja oferta, né? Então, a partir da oportunidade que a gente pode crescer também e evoluir. Eu vou pegar a sua fala na questão desse Cristo como exemplo. E hoje a igreja, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, materializado aqui. Isso. E às vezes eu digo assim, a igreja é Jesus na terra. Aí às vezes eu digo caminhando, às vezes eu digo assim, às vezes como um paquidermo. Mas a gente continua a usar o exemplo dele, socorrendo os necessitados. Ele fez isso o tempo todo, né? Curando os enfermos, dando comida, amparando, cuidando. Jesus fez isso. Então eu entendo isso como responsabilidade da igreja, como materialização de Jesus aqui, para que o nosso Jesus, o Jesus a quem pregamos, não está longe, ele está próximo da comunidade, para socorrer da multiforme, de maneira das mais imagináveis, a gente está aqui para socorrer, e a igreja é o corpo de Cristo, é Jesus da terra. E também a forma como se faz, muitas vezes aí fora da igreja, lógico, existe a solidariedade, existe a bondade, né? Mas existe aquela ideia de que aquela forma ali eu vou conseguir mais um pontinho com Deus. Né? Existe aquela questão de,
para eu conseguir um degrau a mais, né? Para eu ser salvo. Então, o cristão, ele entende perfeitamente que ele faz porque já foi salvo. Ele faz porque aquele que o salvou, que olhou para ele com misericórdia, lhe deu o exemplo de também a gente olhar o outro com misericórdia. Então, é o reino de Deus, né? Instalado aqui na terra, e nós somos as pessoas que Deus usa para exercer aquilo que Cristo exerceu aqui na terra. Então, eu acho que a gente caminha nesse sentido exatamente com o exemplo do nosso Senhor Jesus. Eu vejo assim que a América Latina é marcada por desigualdade, né? E aqui a América Latina e o histórico Congresso de Lausanne, né, que vem com aquela declaração muito forte que é o Evangelho todo para o homem todo, né? Então é a ideia de que o ser humano ele não é apenas uma alma que, portanto, precisa ouvir apenas o Evangelho, né? Ele é um ser que tem a sua complexidade e que o Evangelho e a igreja precisa, né, estar envolto de forma total. E aí você olha para essa questão da desigualdade, a gente vê como que é gritante essa ação da igreja aqui onde a gente está, né? América Latina, Brasil, onde a gente tem uma desigualdade assim absurda, né? A gente tem apartamentos que valem milhões em regiões do Brasil e a gente tem, até pouco tempo atrás, crianças que morriam de fome. Não havia mínimo, né? Lembro muito bem na época que eu estava cursando a faculdade de nós vermos imagens de crianças no sertão aqui do Brasil tomando uma garapa, que era uma mistura de água com açúcar, né? Que era o que era dado ali para que elas pudessem enganar a fome, né? E é impossível a gente imaginar a igreja chegando para essas pessoas falando que Jesus as ama, que quer salvá-las, né? E que, enfim, trazendo toda uma resposta do Evangelho. É impossível que a igreja olhe para isso e eu vou embora agora, né? Uhum. E você continua bebendo aí água com açúcar para morrer de fome. Acho que não há como a igreja não se importar, né? com essa demanda, né? Com certeza. Uma igreja que não se importa com isso, ela talvez está com uma pregação um tanto manca, vamos dizer assim, né? Faltando alguma coisa. E há uma disparidade muito grande, assim, sabe? Eu fico assim olhando. Tem 2 casos que aconteceram no Mercado Solidário e que, para mim, eu fiquei assim, meu Deus, ainda existe isso. 2 crianças chegaram, entraram no Mercado Solidário e disse, tia, esse é o lugar mais bonito que eu já entrei. O Mercado Solidário. O lugar mais bonito que aquela criança já entrou. E outra, teve a hora que ela entrou, eu peguei e fechei o portão. Aí ela falou para a filha, ela apertou um negocinho aqui e o portão fechou lá. Ainda existem pessoas assim. Ou seja, é muito grande a distância. Isso entre nós. A gente que está bem... não está nem... Isso. Né? Imagine... A distância, né, do pobre para a classe média é uma, né? Mas a distância para os muitos ricos, né? É uma coisa abissal, né? A gente continua a ver essa diferença grandiosa da distribuição da riqueza, né, no país. E a gente olha e vê pertinho da gente quem não tem nada e pertinho da gente também quem tem tudo, né? Ainda é essa realidade social e é pertinho. Eu gosto de falar muito quando a gente lembra dos projetos de missões que a gente tem, missões estaduais, missões nacionais, e aí o olhar da gente faz uma curva para quem está lá distante, e a gente fala, vamos pensar nessas pessoas que estão lá sofrendo, distantes e tal. Nós fizemos aqui, há uns anos atrás, a busca ativa para as pessoas que recebiam cesta básica aqui, e muitas pessoas que me acompanharam nessas visitas domiciliares se assustaram tanto a ponto de chorarem, não conseguirem dormir direito, porque começaram a ver a realidade de Itabuna, né? Tão perto, tão próximo. E pessoas me ligavam mesmo, você fez o que com meu parente que não está conseguindo dormir? Porque não tinha ideia do que estava tão perto, em ruas próximas aqui. Né? Uhum. Então, realidades que pessoas achavam que só encontrariam lá na África, em outro continente, e nos históricos de reportagens que a gente vê, mas não, isso aqui está perto de nós.
Eu acho importante essa grandiosidade da Igreja Batista Teosópolis com seus programas e seus projetos sociais, alcançando as comunidades próximas, né? E aí a gente trata de ações sociais e é uma oportunidade incrível para que a gente faça essa diferença da ação social, do assistencialismo e da assistência social, né? O que quais são esses conceitos e onde é que a gente também se encaixa aí como igreja, né? O que é a ação social, quais são essas ações que a gente faz aqui. A gente tem inúmeras ações sociais aqui que alcançam as comunidades e, portanto, mostram o impacto social que essa comunidade cristã tem aqui nesse lugar, né? Nos afastamos muito do assistencialismo, porque não é essa a prática que nós queremos, né? Nós queremos que essas ações e esses programas e projetos sociais promovam na vida dessas pessoas uma autonomia, uma dignidade e uma identidade social que espelhem nelas a ascensão social, né? A partir disso aqui eu já melhorei, a gente tem visto vários testemunhos nesse sentido, né? De que você era beneficiário de um programa, hoje você já deu lugar para outra pessoa, né? É importante isso. Quando a gente fez essas pesquisas de busca ativa, era justamente sobre isso, porque tinha muita gente há muitos anos naquele lugar e nem precisava mais daquilo, era um vício, né? De receber aquele benefício e tal. Mas depois que a gente senta, conversa, explica, e a pessoa entende, e a pessoa própria fala, eu não preciso mais, né? Pode passar para outra pessoa. E a assistência social a gente faz também, né? O conceito de assistência social é uma política pública de garantia de direitos, né? Uma política pública que está inserida na nossa Constituição Federal de 88. Ela está lá no tripé da Seguridade Social e é uma política que ela traz as ações vinculadas à garantia de direito, à proteção social e não a esmola, né? A questão do favor, né? Ela traz a ajuda, no caso, como direito social, não na verdade como ajuda, mas como direito daquela pessoa, né? De crescer, de avançar, de evoluir. E nós fazemos também assistência social aqui. Nós temos diversos projetos, inclusive, que estão inseridos nos conselhos aqui do município, porque eles são de segmentos que fazem parte dessa política pública de assistência social. A questão da vulnerabilidade é um problema muito sério. Eu queria até voltar a isso, que às vezes tem alguns exemplos. Eu participei de uma dessas buscas ativas e chegar numa residência, uma senhora com 4 filhos, e eu perguntei onde estava o pai e ela disse que estava por aí. E eu disse a ela se ela não queria que a gente conseguisse um advogado para que pudesse obrigá-lo a fornecer a pensão alimentícia. E ela disse, como? Ele é dependente químico. Nós não vamos conseguir nada. E às vezes a gente para aqui, é no centro da cidade, você passa no rio e vê um indivíduo pescando na boca de um esgoto. Será que aquilo não é necessidade? Será que ele não tem um mínimo de consciência do que está fazendo, mas talvez ele não tenha alternativa ou ele não tenha ainda capacidade de entender isso? E aí entra a ação da igreja, dos cristãos, como corpo de Cristo. Eu acho que esse é o caminho. E a própria Bíblia diz, né, que sempre haverá pobres. Sim. Sempre haverá. Mas a gente não precisa pensar que sempre haverá miseráveis. Nós estamos aqui para que isso não aconteça. Sim. Então, é obrigação de cada cristão não deixar que isso siga adiante. Né? Eu acho que a existência da pobreza e automaticamente do pobre, né, é uma provocação para o exercício do amor, para o exercício do cuidado, né? Para olhar para aquela pessoa e sentir, né? Eu olhar aquilo e como é que eu olho para tudo isso que a gente já falou aqui, para esses exemplos de dor, de pobreza, de vulnerabilidade.
e eu não tenho sensibilidade, né, diante de uma situação dessa. Então é uma provocação para que eu exerça o cuidado e o amor tão pregado por Jesus, né, que deu a sua vida por amor a todos nós, né, e toda a sua caminhada aqui foi exemplificando as ações de amor ao próximo, né? Então, acho que é o nosso objetivo. E o cristão também, Tiago, ele entende que as bênçãos que ele recebe não devem ficar para ele. Retida apenas com ele. Né? Ele Nós deve temos que partilhar. compartilhar. verdade. O texto de Deuteronômio que fala de que pobres você sempre tereis convosco, sempre tereis na terra, muita gente usa isso e encerra aí. Sim. Mas o prosseguimento diz que você deve abrir a mão, né? Ser generoso para com eles. Uhum. Que isso, às vezes, tem servido de justificativa à pobreza. A pobreza. Para inércia em relação à pobreza. Tal, não, Conformismo, então, você sempre terei. Mas o texto completo vai mais além. Mas que você Na abre a sua verdade, mão. essa questão você toda vê. da generosidade permeia a As Bíblia Escrituras, toda, sim. né? Novo, Velho e Novo Testamento tem. Sim. 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 Ser generoso, ser alguém que a melhor coisa é dar do que receber, né? Sim. Você, enfim, abençoar as pessoas é uma coisa que não está associado muito antes de qualquer discussão que nós temos atualmente hoje política. A Bíblia trata da generosidade como uma característica do cristão, Sim. independente até mesmo de quem vai ser alvo dessa generosidade, né? O cristão é chamado a ser generoso, Sim. né? Tá bom. Nessa questão. E aí a gente percebe o seguinte, porque Jesus, a gente consegue perceber em Jesus duas ações, né? Ele multiplica pães e peixes para enfim, resolver o problema da fome daquelas pessoas que estavam ali. Então ele faz isso mais de uma vez, ele faz 2 vezes pelo menos, nós temos narrado ali nas escrituras, pelo menos 2 multiplicações aconteceram. E ele então, né, assiste ali a fome daquelas pessoas ali, milhares de pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem um Jesus que tem um discurso de que eu sou o pão vivo que desceu do céu, de uma maneira que as pessoas que estavam ali somente por causa do alimento acaba indo embora por conta daquela palavra dele mais dura, no confronto mesmo às pessoas que estavam apenas sendo, vamos dizer assim, interessadas apenas na comida. E aí é onde a gente entra exatamente nessa tensão. Existe uma forma errada de se cuidar ou de se ajudar as pessoas. A gente pode, de alguma maneira, nesse afã de querer ajudar, nesse afã de querer multiplicar os pães e os peixes, a gente, de alguma maneira, esquecer da pregação ou, enfim, tomar decisões erradas. A gente pode elencar, existe isso? Eu acho que a questão de você ajudar o ser humano, você tem que ter realmente muito cuidado para não cair nessa questão de mais prejudicar do que ajudar. Então, eu acho que tudo tem limite, né? Tudo a gente precisa fazer, mas com limitação, com ordem, né? Não pode ser aquela coisa indefinida, né? O exemplo do mercado solidário que eu sempre trago, né? É a questão da gente limitar a ajuda por alguns meses, né? Porque a gente entende que a pessoa está passando por um problema e não vivendo o problema a vida inteira, né? Que ela precisa também buscar alguma forma de se autossustentar. Muitos realmente a gente percebe que se acomodam, e aí a gente não pode fechar os olhos para essa acomodação e não fazer nada, né? Então eu acho que a ação social nossa não é só de dar, mas a gente também quer dar uma vara para ele pescar. Sim. A gente quer dar uma palavra para que ele, de exortação, para que ele entenda que deve mudar, né? Então, incentiva os outros, né? Como conseguir alguma coisa que ele possa fazer, né? Então, não é só a questão de dar sem exigir nada, né? A pregação da palavra, para mim, é fundamental, né? Nenhum sai de lá sem ouvir sobre Jesus Cristo, esse Senhor que transforma, né, vidas.
E eu acho que tem transformado muitas vidas. A gente tem ouvido testemunhos no próprio mercado sobre essa questão. O assistencialismo realmente é um perigo. É muito sério. E a gente precisa ter alguns cuidados. E os programas sociais, Miriam está aqui que pode falar com mais propriedade até, tem uma porta de entrada e uma de saída. Porque eles não foram criados para serem eternos. Aí, às vezes, as condicionantes, às vezes que a gente observa em alguns deles, são formas de tentar fomentar essa porta de saída. Quando o Bolsa Família é obrigatório, a criança está na escola, isso é uma forma de ter uma porta de saída. E nós, como igreja, com os nossos programas, precisamos ter muito cuidado com isso, né? Fomentando, porque eu acho que Jesus muda a visão do indivíduo, Jesus muda, né? Mas também a gente precisa criar ações para que essas pessoas possam buscar o seu próprio sustento e andar, como a gente diria, com as suas próprias pernas. Muitas pessoas têm um potencial incrível, né? Pessoas inteligentíssimas, crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas que podem dar muito do que elas são, né? E eu costumo dizer que nós somos o construto um do outro. A gente se constrói com o outro e do outro. Sozinhos, a gente não consegue andar tanto. E sobre os programas sociais, como o Gilson trouxe, né? É uma oportunidade de ascensão social, né? De que essas pessoas saiam, por exemplo, da linha da pobreza e da extrema pobreza, né? Eles vêm pensados de maneira que alcancem, né, essas famílias. A questão da condicionalidade, né, que é esse exemplo aí do programa que o Gilson falou, né, são condições para que aquelas famílias continuem beneficiárias daquele programa. Enquanto igreja, nós, se não pensarmos assim, também podemos incorrer aí nessa realidade dos vícios, né? De que a pessoa se apegue àquele programa, àquele projeto, àquele benefício, e de repente, quando perceber que está findando, fica achando que quebrou as pernas, né? Que ele só precisa daquilo, só depende daquilo para continuar sobrevivendo. E não é esse o nosso objetivo. Então, nós também, de alguma forma, abrimos aí espaço dentro desses programas também de condições para que essas pessoas continuem a receber, né? Ofertando também as possibilidades de cursos profissionalizantes, né? Inclusive, a gente tem uma ficha cadastral onde a gente pergunta que tipo de curso você gostaria de fazer, até para a gente pensar no que a gente desenvolve enquanto igreja também para ofertar para essas famílias. Então, esse é o caminho, eu acredito, para que o assistencialismo não incorra com facilidade na oferta desses serviços, desses projetos, desses programas, né? A gente precisa ofertar como apoio social para essas famílias, né? Garantir esses direitos, porque é um direito dessa pessoa comer bem, é um direito dessa pessoa estar com sua saúde mental em dia, quando a gente tem aqui o projeto PC-ABCT também, que ajuda nesse sentido, né? De acolher pessoas que estão sofrendo emocionalmente. E tantos outros projetos que nós temos aqui, que daqui a pouco a gente vai citar, né? Que é importante. Então, tem muitos projetos aqui que acolhem socialmente as famílias, os indivíduos, né? Então, para não incorrer no assistencialismo, esse é o caminho, eu acredito, né, para a ascensão social. Uma coisa que eu percebo assim na fala de vocês é que um erro seria a gente apenas entregar um pacote de comida ou uma cesta, né? Assim, vai ter 30 fichas ali no início do mês para as pessoas virem cá fazer uma fila e a gente entrega. Eu vejo que você precisa realmente se importar com o outro, não é só entregar comida.
É no sentido de quem é essa pessoa, quais são as suas demandas que não envolvem apenas a questão econômica, né? Como já foi bem falado aqui, né? Tem outra. De que forma eu posso te ajudar para que você se torne alguém emancipado, né? Independente, não precise dessa ajuda. Eu vejo a Bíblia, inclusive, dizendo assim, olha, aquele que rouba não roube mais, antes trabalhe para poder suprir, para poder abençoar aqueles que não têm, né? É uma espécie de você hoje tem demanda, você vence essa demanda e você passa agora a ser alguém que vai ajudar outras pessoas, né, que tem uma demanda. Então eu observo assim que é um importar-se mesmo, não é como assim entregar um dinheiro no semáforo, né? Você deu dinheiro ali, às vezes você deu para a criança porque você ficou tocado de ver uma criança no semáforo pedindo dinheiro. Mas quais são as demandas daquela criança, né? Mais do que você dar um dinheiro ali porque você ficou tocado, quais são as necessidades para aquela criança parar de ficar naquele semáforo, né? Porque se ela conseguir levantar muito recurso no semáforo, será que a família que está deixando ela ali vai querer tirá-la? Eu não sei, às vezes parece que é uma fala meio simplória, como se as pessoas que estão vivendo em vulnerabilidade quisessem estar ali. Mas a gente percebe que há, sim, às vezes, um vício onde as pessoas se acomodam nessa realidade, né? Então, eu acho que é maldoso quando a gente fala assim, você acha que a pessoa quer viver numa situação dessa de pobreza? Todo mundo quer ascender, quer melhorar de vida. Mas, às vezes, a gente percebe, na prática, que há pessoas que se acomodam, de fato, naquela condição, né? Então, o cuidado, eu acho que é de ver quem é essa pessoa, né? Se importar com essa pessoa, né? Eu acho que a forma correta seria essa, então, se importar com quem você está, de fato, se envolvendo ali para fazer as coisas acontecerem, né? É colocar em prática o amar o próximo como a si mesmo. Colocar em prática. Basta pensar, o que é amar alguém como a mim mesmo? O que é que eu quero para aquela pessoa? Eu tenho que pensar o que é que eu quero para mim. Né? Então é você colocar em prática. Não tem outra... E eu acho que essa é uma vertente que abre muito. A gente teve um caso aqui bem específico de uma pessoa que, à época, ainda era a questão da cesta básica, ela recebia a cesta básica e a gente sabia que ela recebia um benefício social. A gente observou isso. Então, o que foi que a gente começou? Ela tem alguma deficiência mental e a gente nos aproximamos dela. Até porque era alguém que estava na igreja. Aí a gente pôde se aproximar dela. E a gente descobriu assim, que ela tinha um telefone em casa que pagava uma conta e que ela pagava diversos seguros, porque pela facilidade aí da época da linha telefônica, alguém ligava e oferecia, e ela pegava e isso ia... Nós conseguimos tirar todos esses penduricalhos que estavam. Olha só. Ela conseguiu, inclusive, até fazer não precisar mais receber a cesta e ainda fazer uma poupança. Fizemos uma casa para ela, à época, totalmente, porque onde ela morava era bem vulnerável, vou chamar assim, bem vulnerável. Nós fizemos uma casa e ela começou a receber, e isso está até hoje. Ela não precisou mais voltar para o benefício da cesta básica. Tudo por orientação, por alguém que está perto. Para a gente, como às vezes eu digo assim, botar o dedo na família e na vida. Sim. E orientar, que às vezes a pessoa precisa de orientação. Ter um olhar atento, né? À necessidade do outro. Lembrando do conceito da ONU, né, que diz que saúde não é só ausência de doença, né? É todo o entorno vulnerável que permeia a vida do ser humano. Então, esse olhar ampliado para todas as demandas que o ser humano traz é importantíssimo. E nós, como igreja, precisamos olhar para o ser humano, para o próximo, né, que é a pessoa mais perto de nós. Precisamos olhar dessa forma, né? O que é que essa pessoa traz, né? Eu, enquanto assistente social, lembro dos atendimentos e quando a gente atende a primeira demanda, por conta da primeira demanda que aquela pessoa traz, a gente descobre ali no atendimento quantas outras necessidades aquela família tem, né? Inúmeras necessidades. Descobre, inclusive, às vezes, uma situação gravíssima, né? Naquela família e
os encaminhamentos são feitos a partir daquele atendimento que parecia simples por uma primeira necessidade de uma cesta básica, por exemplo, né? E aí a gente vai conversar e ver o quanto aquela família precisava de apoio, de auxílio, né? Aqui também, da mesma forma, porque aqui também a igreja já se debruçou tecnicamente em relação às ações de serviço social, por exemplo, né? A gente observa as famílias com olhar técnico também, a partir também das visitas técnicas e aí gera esse aparato todo bem organizado, né? O que é que essa família precisa, né? Para além, primeiramente, do amor de Cristo, que é o que a gente transmite, porque a gente precisa entender que não só a partir de uma palavra pregada eu estou mostrando Cristo para alguém. Eu estou mostrando Cristo para alguém a partir do primeiro momento de acolhida, de demonstração de amor e afeto a essa pessoa. Eu ali já sou Cristo, não é? Sim. Porque a Bíblia diz que também nós somos a carta de Cristo. Então, o que é que nós estamos aí mostrando, né, nas linhas da nossa vida, né? O que é que as pessoas estão lendo em nós? Quando elas olham para nós, elas realmente veem o amor de Cristo, esse que, né, não negou ninguém. Então, a igreja precisa muito se debruçar para o olhar ao ser humano, independente das suas diversas demandas, das suas escolhas, dos seus vícios, do que vem carregado de agonia. A gente tem que olhar para essa alma com esse amor mesmo sem medida de Cristo Jesus. E quando essa pessoa vê em nós esses atos, né, de amor, ela olha e fala, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero sentir o que essa pessoa sente, né? E aí a gente vai reproduzindo outros cristãos no mundo, né? Que é reproduzir esse amor de Jesus Cristo pela humanidade, né? Isso aí. Eu vejo que uma fala que vocês têm colocado aí de maneira muito enfática, essa questão técnica, né? Então, assim, talvez um caminho correto para uma igreja que quer se envolver com ações mais fortes de demandas sociais, seja buscar um domínio mais técnico, né? Para talvez não fazer coisas que não ajudem esse ser humano nesse processo de emancipação, né, que ele deve ter, né? Fazer não somente o que é preciso ser feito, né? Mas também como isso aí vai ser feito, né? Talvez buscar se cercar disso aí, né? Acho que é um caminho importante também, sendo posto aí, né? Importante, porque nós aqui na igreja, Gilson, a gente trabalha com diversas políticas públicas. Sim. A igreja tem projetos, programas, serviços que já nascem com o desejo de alcançar qualquer pessoa, não só os domésticos da fé. Sim. Então, se esses programas nascem dessa forma, com esse olhar para a comunidade total, ele precisa estar de acordo com as legislações vigentes, não é? Então, nós temos aqui projetos que estão vinculados aos conselhos de direito do município, né? Então, é muito importante porque andar, para além de andarmos totalmente habilitados às regras de fé e prática bíblicas, né? Nós precisamos também estarmos de acordo com as legislações do nosso país, né? Então, a gente procura sempre atualizar, né? Estar sempre participando dos conselhos de direito aqui, né? Em reuniões, tanto municipais quanto estaduais e também nacionais, quando podemos estar, para que a gente entenda de que maneira também a igreja pode somar com a sociedade de uma maneira mais concreta, mais robusta, né? De acordo com as legislações que existem. Essa é a realidade daqui da igreja, e eu vejo que, como técnica, né, vejo que a gente tem avançado muito nesses aspectos sociais, né? E de responsabilidade social também com a nossa comunidade aqui. E eu acredito muito que se um dia a Teosópolis saísse daqui,
a comunidade em geral, Itabuna em peso, perderia muito. Iria sentir Com a muita ausência falta, dessa cara. igreja, sentiria muita falta. É uma igreja que tem um braço social muito grande, que alcança a comunidade de Itabuna de uma forma brilhante. De uma forma bem simplória, a questão da regra de fé e prática não choca com a parte técnica. Não Pelo choca. contrário, Sim. eles Isso. Caminham juntos. eles caminham juntos. E é necessário. Muito. Para que, às vezes eu digo que muito projeto social, ele termina fracassando por conta do amadorismo como ele é implantado. Ou seja, sem observação da parte técnica. A pessoa está com um desejo correto, com a motivação intenção. correta, a intenção, né? Atenção. Eu Mas lembro aí muito termina. de quando nós começamos essa pesquisa sobre a questão da cesta básica. Foi logo quando eu cheguei aqui e fui convidada por Gilson para fazer aqui um momento com o pessoal de Ministério de Ação Sim. Social sobre essa questão técnica. E aí eu perguntei quais foram os critérios, né, para que aquela fileira da cesta básica está tão grande daquela forma, e a gente já sem saber como organizar, como reorganizar, né? E o critério foi o amor, né? Aí eu falei, bom, mas o critério foi o amor, beleza, é importante, mas também precisa ser justiça. A gente precisa trabalhar. O amor dessa talvez deve forma, ser a motivação, né? Deus é amor e Deus também é justiça. Então a gente precisa saber de que forma equânime a gente organiza para que as pessoas sejam alcançadas com as necessidades delas, mas também não prejudiquem o avanço de outras pessoas, né? Então você consegue avançar e agora Deus te abençoe. Vamos agora para a próxima pessoa ser abençoada, né? Até porque a gente não consegue atingir a todos. Não Sim, consegue. então vai precisar Critérios, ir por pouco. Critérios Pouco. e critérios técnicos. E é Então, assim que a gente vai, porque aqui é o que a Teosópolis consegue fazer hoje. Sim, O isso. que a Teosópolis consegue fazer hoje está fazendo e está fazendo muito bem. É. Outras igrejas nossas, inclusive da nossa convenção também, têm feito caminhos incríveis sociais. Isso. E é isso, a gente tem que fazer o que é possível para nós. Eu costumo dizer isso sempre, na minha casa, aonde eu estou, eu digo sempre, faça o que é possível para você. O impossível quem vai fazer é Deus. Mas se é possível para mim e eu não faço, tá errado, né? É o que Tiago vai dizer, né? Se você vê o seu irmão ali e você não faz nada, você está pecando, né? Isso, Você ali tem a isso. possibilidade de ajudá-lo. Se a gente olha aqui, por exemplo, para aquilo que é a igreja, nossa igreja, de forma muito rápida para o pessoal que está nos assistindo entender, quem está falando aqui, talvez, e pessoas que não são da TEL, talvez esteja até, o que eles estão falando aí que faz? Mas vamos lá, a nossa igreja tem um mercado solidário. O que é o mercado solidário? De forma muito breve, Marley. Mercado solidário. O mercado solidário é um olhar solidário. É um mercado solidário. Foi um olhar diferenciado para a necessidade do outro. Porque nós tínhamos o programa de cesta básica. Era algo que se entregava, né, pronto. Um pacote ali. Um pacote, Isso. tome aqui Isso. a sua cesta básica. Nada contra. Sim. Né? Porque cesta básica tem ajudado muitas pessoas, como a daqui Sim. ajudou muitas Sim. pessoas. Né? Mas a gente queria dar mais dignidade para essa pessoa. A gente queria que ela mesmo pudesse escolher o alimento que ela precisa na casa dela e não levar algo que ela já tem. Uhum. Então, a partir desse olhar, desse entendimento, né, da dignidade da pessoa humana, a gente realizou esse sonho, né? E colocamos o mercado solidário aí, que é feito de forma que a igreja, os membros da igreja que abençoam, né, mantém 90% da manutenção do mercado solidário vem dos membros da igreja. Ou seja, é literalmente um mercado mesmo, é um lugar onde você tem ali mercadoria, onde a pessoa entra a com seu prateleira, carrinho, a pessoa entra com o carrinho. em torno de 30 itens, mais ou menos, entre higiene, limpeza e comida básica, né? E eles entram, eles escolhem. Nós fazemos busca ativa nos bairros, né? Não são pessoas assim que vêm do nada, não. A gente vai e verifica a necessidade em loco e dá um crédito específico para cada família e ela vem aqui e faz a feira dela. Além do mercado solidário, nós temos, que já foi citado aqui também, PCABCT, que é um projeto para
Acolhe pessoas em vulnerabilidades que necessitam de cuidar de sua saúde mental. Saúde mental. Então, psicólogos Psicólogos que atendem pessoas que não teria condição de pagar um psicólogo particular, então ela, enfim, ela vai ter esse atendimento aqui também. Isso. Além do PCABCT. Projeto Cabra Macho. Projeto Cabra Macho. Que é um projeto de prevenção de câncer de próstata e que a gente está expandindo, eu vou chamar assim, que eu estou gostando muito da questão educacional. A gente tem feito palestras em diversas, além do projeto em si, né? Que a gente acolhe homens, e agora no momento cerca de 300 homens, vem e faz seu exame de PSA e o exame de toque com 8 médicos urologistas. São acolhidos e são acompanhados aqueles que necessitam. Depois, se ele precisar de acompanhamento, ele tem uma pessoa que vai cuidando dele esse tempo todo. E estamos fazendo também uma questão educacional, como eu falei, que além disso a gente está fazendo palestras em algumas igrejas, instituições, clubes de serviço e tal. A gente tem levado, né, de prevenção. A cada ano, independente deles irem aqui, mas a gente tem levado isso, né? Algumas empresas, semana passada, até atrasada, fizemos numa grande empresa, cerca de 100 homens, né? Que tem ido além. Cabra Macho, o que mais? Morar melhor. Morar melhor. Morar melhor. Esse é a casa que falamos um pouco mais antes. Isso. Que é construir casas, reformar casas, também, todas isso na questão da vulnerabilidade. Pessoas que necessitam, né? Rapidamente, a gente pegou uma senhora, que nós já vimos acompanhando com cesta básica há algum tempo, que era uma menina deficiente, que tinha apenas a mãe como suporte. Essa mãe faleceu, ela foi morar com a vizinha e a vizinha já não tinha mais condições de mantê-lo, de cuidar ali, a casa, Juliana, a casa, e nós fizemos uma casa, imobiliamos a casa e oferecemos uma vida melhor para Juliana. Juliana não era membro da igreja, não é membro da igreja, mas nós acolhemos. Sim. E agora com a enchente, nós reformamos uma casa também na Mangabinha, reformamos uma outra casa, então o projeto Morar Melhor é uma outra de resgate de dignidade também da vida das pessoas. O próprio local onde é feito o atendimento do PCABCT é um ambulatório. Isso. Que a igreja construiu com toda uma estrutura para exatamente assistir pessoas nessa área da saúde, né? Sim. Do psicólogo e também atendimento médico. Também atendimento médico, e isso já com parceria com a Secretaria de Saúde da cidade, né? E as pessoas que saem de lá com os exames já podem passar pelo posto, pegar o seu visto, e é reconhecido como uma extensão vamos dizer, do serviço médico da cidade. Então a gente tem e pretendemos expandir mais ainda esse. Ou seja, é necessário fazer, a igreja pode fazer e deve também buscar os meios técnicos para se fazer. Sim. Eu quero caminhar aqui para o final do nosso papo e a nossa conversa está muito interessante, mas eu acho que a gente já conseguiu situar aqui algumas coisas e aí eu vou pedir para que cada um de vocês possa trazer assim, uma palavra final mesmo assim, para alguém que nesse final de ano talvez está tocado porque eu quero ajudar mais alguém, quero de alguma maneira ser presente, olha, tem crianças que eu poderia comprar brinquedos. Qual a palavra que vocês dão, né, para essa questão de como a gente pode se envolver, de que forma, de que maneira, uma igreja, ou talvez um grupo, ou a própria pessoa individualmente, né? O porquê que essa pessoa precisa também olhar para isso, né? Queria que vocês dessem uma palavra assim, final para aqueles que estão nos assistindo. A solidariedade, ser solidário, é para todo cristão. É para toda pessoa humana, né? Ser solidário. É uma ordem do Senhor, né? Essa questão da solidariedade. Agora existe o dom da misericórdia.
que é dado para alguns. Então, às vezes, você vê assim, pessoas que lideram, pessoas que tomam a frente realmente de algo e que se dedica e com amor e com alegria, porque Paulo fala em Romanos, acho que é Romanos, ele fala dessa questão, né? Se você exercer a misericórdia, você exerça com alegria. Sim. Né? Então, existem muitas pessoas, às vezes, que estão ali na área social, estão querendo, mas não têm esse dom. Né? Então, eu acho assim, busque saber qual é o seu dom, para você fazer aquela coisa com excelência. Essa é a minha palavra. Eu acho que nós podemos ajudar. Existem várias formas que você possa ajudar alguém. E às vezes eu penso, nós temos na cidade alguns abrigos de idosos que são pessoas às vezes que vivem abandonadas pelas suas famílias. Que se você tirar um dia para chegar lá e só para conversar com aqueles idosos, você não sabe o bem que você vai estar fazendo. Então, existem várias formas. Existem grupos na cidade e de várias igrejas, de outras instituições que você pode se juntar. Mas você também pode fazer isso individualmente. Você pode fazer isso, às vezes, com alguém que está perto de você. Alguém de sua família que, às vezes, precisa do socorro, precisa de alguém. Porque ajudar é muito vasto, a ideia. Quando a gente falou muito aqui, falou muito da cesta básica, mas não é só isso, não. Existem várias formas. Então, aproveite o Natal. Quem vive só de comida é bicho, né, Gil? Comida é bicho. Verdade. Então a gente pode fazer E olha que muita tem muito coisa. bicho E tão nem carinhoso. bicho, exatamente. Tem bicho que é Nem muito todos os afetuoso, né? Quando eu era criança ainda, meu pai me apresentou um livro que diz o título Em Seus Passos, que faria Jesus? E eu cresci assim. Eu lembro que, por vezes, eu me pegava parada e perguntando o que Jesus faria agora no meu lugar. Ensinei isso aos meus filhos, sempre lembrei a eles desse livro, ensino ainda. E isso faz parte da minha vida. Volta e meia eu me pego perguntando, e se Jesus estivesse aqui, o que ele faria no meu lugar? E a gente está se aproximando aqui, né, como foi lembrado, de uma data que é uma celebração incrível, né, que é a vida de Jesus Cristo. E as pessoas ficam muito emocionadas nessa época, né? Tem gente que nunca presenteou e nessa hora até vai comprar um presentinho para alguém, né? Lembra e tal. Então, pense nessas pessoas que sofrem nesse momento, elas sofrem o ano todo, né? Pessoas que sentem fome o ano todo. Mesmo essas, às vezes, alcançadas por benefícios sociais, programas sociais, por vezes não é suficiente para que ela tenha ainda suas 3 refeições e tudo mais, né? Então, o que é que eu posso fazer, né? Enquanto cristão que digo que sou, imitadora de Cristo que sou, o que é que eu posso fazer nesse momento em que vejo que pessoas próximas de mim sofrem, né? Ou não chega a ter nada próximo do que eu vou ter no Natal, né? O que é que eu posso fazer? Então que a gente faça essa reflexão e que o nosso coração toque para que esse amor de Cristo se espelhe aí, né? Que eu possa contagiar as pessoas com esse amor de Cristo em mim e todos nós, todos e todas, né, possam olhar ao seu redor e transmitir esse amor incrível que é o amor de Jesus, que não escolhe ninguém especificamente. Jesus ama a todas as pessoas, do jeito que elas são, até porque foi Deus, né, quem fez. Deus fez a mim, a todos nós aqui e todas as pessoas, mesmo as que estão sofrendo, as que eu olho e falo, meu Deus, que ser humano é esse? Foi Deus quem fez, a gente precisa amar as pessoas como Ele amou, né? E precisamos fazer o bem não só no Natal, Sim. mas enquanto fôlego tivermos, né? Enquanto vida tivermos. É verdade. Bom, nós vamos encerrar nosso papo. Miriam citou um livro, eu também gosto de citar
alguns livros, de forma especial o Ministério de Misericórdia, de Tim Keller, onde ele vai fazer toda uma abordagem sobre essa prática cristã, né? E tem uma frase muito interessante nesse livro que Tim Keller diz assim, que nem todos são meus irmãos, já que nós cremos que nós nos tornamos filhos de Deus num processo de conversão. Mas todos podem ser o nosso próximo. Então todo mundo pode ser o nosso próximo, no sentido de que todo mundo pode ser, de alguma maneira, abençoado através das nossas vidas. Então que esse desejo de servir, de ajudar, de abençoar, esteja no nosso coração, não só no fim do ano, como foi falado agora, mas continuamente, né, como uma imitação de Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Esse foi mais um Se Liga, um bate-papo da Juventude Interligados. Que você tenha um ano novo, de muitas bênçãos, e que Deus continue te fazendo instrumento dele. Deus abençoe você e fica na paz. Valeu. Amém. Tchau. Tchau. E aí, galera, gostou? Curte, comenta, compartilha, porque essa é uma produção da Juventude Interligados. Teremos episódios às quintas de 15 em 15. Nos acompanhe no Instagram, @juventude.interligados.